Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a mais um programa Clínica Doutora Mariana Pereira. Como sempre, às segundas-feiras, estamos consigo para lhe trazer formas de saber viver melhor, em equilíbrio e, naturalmente, com alegria e, acima de tudo, bem-estar. E é esses conselhos que lhe trazemos e hoje vamos falar num tema que retomamos da semana passada. Porquê? Porque a semana passada estávamos aqui com vários problemas técnicos. Foi alguém que provavelmente não queria que nós falássemos disso e como nós estamos cá para naturalmente dar bons conselhos, insistimos e hoje voltamos ao tema. Mesmo aqueles que não queriam ouvir vão ter que levar connosco, doutora. Muito bem-vinda ao programa de hoje. Olá, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje, felizmente, acho que não temos problemas técnicos. Não, hoje não temos porque efetivamente são circunstâncias devido também ao momento que vivemos e temos que recorrer às tecnologias e elas nem sempre respondem àquilo que nós queremos, mesmo que aparentemente esteja tudo em conformidade, como era o caso. Mas pronto, está ultrapassado, o importante é estarmos aqui hoje e falarmos de ansiedade e pânico. Duas coisas que as pessoas às vezes até podem associar, doutora, e estão ligadas ou podem estar ligadas, mas temos que as separar, digamos assim, porque podemos ter ansiedade e não ter pânico. Ter pânico sem ter ansiedade é que é capaz de ser um bocadinho assim mais complexo, não é? Verdade, Paulo. A diferença é que uma crise de ansiedade é muito diferente de uma crise de pânico. Seja pelo tempo, seja aos sintomas. Há pessoas que têm crises de ansiedade durante vários anos e nunca tiveram uma crise de pânico. Há pessoas que iniciam logo com crises de pânico e nem sabem muitas vezes porquê. E há alguma, digamos assim, razão aparente que possa direcionar logo para o pânico? Sim, Paulo. No momento que estamos a viver, esta pandemia tem agravado muito as crises de pânico, porque as pessoas estão numa incerteza. Muitas delas vivem momentos traumáticos de perdas, seja perdas físicas, sejam económicas, sejam de pessoas queridas, de familiares próximos. O desemprego. Existem muitas causas que levam a pessoa a ter uma crise, seja de ansiedade, seja de pânico. Mas naturalmente que a forma como ela se manifesta é diferente, seja a ansiedade, seja o pânico, não é? Como é que podemos identificar cada uma delas, doutor? Muito diferentes, Paulo. Obrigada pela pergunta, é uma pergunta muito pertinente. As crises de ansiedade, elas são graduais. As crises de ansiedade, a pessoa sente um mal-estar enorme. Hoje temos aqui em linha uma paciente que vai poder falar na primeira pessoa. Já estamos a vê-la e podemos desde já saudá-la, porque quem nos está a acompanhar, naturalmente pela rádio não, mas quem nos está a acompanhar pelo Facebook e pela internet já está a vê-la. Dona Fátima, muito boa noite, bem-vinda também. Boa noite para todos. Já agora, para que as pessoas saibam, está-nos a falar de onde? De Luxemburgo. Luxemburgo. Muito bem. Daqui a pouco Estou vamos... muito longe. Está mais ou menos. Há quem esteja mais, não é? Depende o sempre... longe realmente às vezes faz perto, não Exatamente. Depende sempre da circunstância e daquilo que nós entendemos por longe ou perto. Já vamos falar com ela especificamente, porque antes continuaríamos a abordar esta questão da ansiedade e do pânico. Estávamos a falar, doutora, precisamente da forma como uma e outra se manifesta e estava a dizer-me que é de forma completamente distinta, não é? Porque às vezes as pessoas fazem confusão. Que é que tens? Tive uma crise de pânico e ainda não está em pânico, está com excesso de ansiedade, não é? Interpreta aquilo de outra forma, como também sucede o contrário, não é? Ao contrário. Isso mesmo. A crise de ansiedade é uma crise gradual. A taquicardia, o suor, o mal-estar, a náusea, a apatia, são muito comuns.
O choro compulsivo, o não ter posição para estar, uma crise de ansiedade pode ser muito bem representada desta forma, não tem que ter estes sintomas todos, mas também apenas um sintoma não significa que esteja numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, queria eu dizer. A crise de pânico é muito mais intensa, Paulo. A crise de pânico é muito mais curta a nível temporal. Uma crise de pânico pode durar até aos 8 minutos, mas já é limite. E a sensação é uma sensação de incapacidade total. Há muitos pacientes que relatam e que demonstram que é como se estivessem no fim de linha. A pessoa pensa mesmo que vai morrer, precisa de uma intervenção médica, clínica, de urgência. Portanto, as nossas urgências acompanham todos os dias pacientes que entram com crises de pânico. Porque aparentemente a pessoa não se consegue controlar. Exatamente, e aparentemente a pessoa tem a ideia, tem a percepção pelos sintomas físicos de que vai ter, por exemplo, um infarto. É logo aquilo que vem à cabeça, não é? Porque os sintomas são o desfalecer, o perder o controle, a transpiração, não é? Esse é mais da crise de ansiedade. A crise de pânico é muito mais forte. A crise de pânico é como se a pessoa perdesse até, sentisse que está perdida, que está deslocada. Perde o controle, não é? Perde o controle total e pensa mesmo que vai morrer, porque a sensação é uma sensação tão angustiante, tão sofredora, que o paciente acha que realmente vai ter uma paragem ou está a ter uma patologia muito grave. Uhum. Mas a ansiedade, doutora, pode provocar outros transtornos além do pânico, não é? Claro. A ansiedade muitas vezes bloqueia-nos, impede-nos, tira-nos qualidade de vida, as perturbações do sono, as perturbações alimentares, a falta de concentração, de desempenho, o não ter prazer em tarefas que anteriormente eram muito prazerosas. Portanto, a crise de ansiedade pode gradualmente levar a estados depressivos ou até de sensação de incapacidade, quando são muito recorrentes. O pânico pode então considerar-se que é quando a ansiedade se intensifica, de certa forma? O pânico pode considerar-se quando já não é controlável. Quando a pessoa não consegue controlar, porque não controla mesmo, Paulo, é uma aflição muito grande. E maioritariamente, pergunto-lhe, dir-me-á se estou a dizer bem, as pessoas não encontram motivo para as crises de pânico, não é? É verdade. Grande parte dos pacientes, são muito poucos os que identificam a causa, muito poucos mesmo. A maior parte não sabe sequer porque é que fica ansiosa, vem do nada. As pessoas dizem mesmo, eu estava tão bem, eu estava a fazer uma coisa normal, eu já estava em casa, porque as crises de ansiedade e as crises de pânico, ao contrário do que muitas vezes se refere, elas acontecem quando nós estamos nos períodos refratários, quando os momentos que originaram esta sintomatologia já passaram. O porquê da maior parte dos pacientes não conseguir identificar e diz, mas eu já tive momentos tão maus na minha vida, eu passei por tanto. As pessoas mais lutadoras conseguem caracterizar perfeitamente os momentos que foram maus, que foram traumatizantes, que foram momentos maus da vida. Não conseguem perceber porque é que nesta fase, que muitas vezes a vida até está melhor, muitas vezes até encontram um equilíbrio naquela fase, mas depois vem a falta da paz, a paz interior, porque os pacientes que sofrem com crises de ansiedade ou com ataques de pânico, eles perdem mesmo a qualidade de vida, é muito incapacitante. Naturalmente que, como já aqui o disse, ainda agora estas manifestações acontecem numa fase posterior. Dificilmente nós temos, eu vou utilizar esta linguagem que é mais simples para quem nos ouve, nós temos um susto, não é? Seja até com um animal ou com outra coisa qualquer, e a partir daí desse momento, imagino que foi ontem, a partir desse momento entramos em pânico. Obviamente que pode ser desse determinado momento, mas de uma forma geral
isto já tem passado, já vem de trás e muitas das vezes a razão principal do pânico nem é aquela que nós identificamos à partida, não é? Maioritariamente não é, Paulo. Nós somos seres que, eu costumo dizer isto numa linguagem muito comum, mas as pessoas percebem claramente. Nós somos seres que empilhamos emoções, nós somos seres acumuladores, assim como existem pessoas que acumulam lixo, tazos, relações. Nós acumulamos emoções, nós acumulamos sentimentos. E chega a uma altura em que todas as pessoas têm limites. As crises de ansiedade maioritariamente acontecem às pessoas mais responsáveis, mais lutadoras, às pessoas que lutam muito. Porquê? Por isto. Porque somos seres que empilhamos, somos seres que acumulamos, somos seres que, pela nossa própria cultura, não fomos habituados a saber gerir a inteligência emocional, a saber identificar as nossas emoções, e desta forma, quando há uma demonstração de que algo não está bem, já é uma demonstração até muito fisiológica muitas vezes, porque a questão da ansiedade ou dos ataques de pânico é muito fisiológico. As pessoas sentem mesmo muita vontade de ir à casa de banho, o comer passa ou não passa. Há muitos pacientes que falam no nó na garganta. Isto é muito comum, Paulo. Dizer, eu não consigo comer, doutora Mariana, eu até posso, olha, já tive alturas em que era difícil por isto ou por aquilo, mas agora até posso, mas não vai. Portanto, isto são termos muito, muito usados no dia-a-dia e que acompanhamos no consultório. E por incrível que pareça, e isto é sempre para me corrigir se eu disser asneiras, como é óbvio, porque aqui a especialista é a doutora Mariana, mas por incrível que pareça, digo eu, as crises de pânico, de uma forma geral, ao contrário do que nós pensamos quando as temos, ou quando elas se manifestam, e pensamos que vamos desta para melhor, como disse há pouco, elas não têm quase gravidade nenhuma em termos de fisiológicos, em termos de consequência, digamos assim, porque nós não vamos ter o infarto, porque nós... Ia-lhe pedir agora para desligar o que ligou, doutora, porque senão vamos ter problemas aqui como da semana passada. Digo eu que não vamos ter aqui... ou melhor, a crise de pânico não tem a gravidade que nós lhe damos, não é? Em termos de consequência. A crise de pânico pode ser muito grave, de facto. A crise de pânico... Eu posso me ter expressado mal. No momento em que nós vamos, ou pensamos, ou estamos com uma crise de pânico, nós não vamos morrer disso. É isso que eu digo. Pois. Não morremos porque temos apoio, não é? Porque os danos fisiológicos podem ser gravíssimos. Não, isso é outra coisa. Principalmente em termos emocionais, não é? Mas eu estou a dizer... E mesmo fisiológicos, a nível cerebral, porque a falta de oxigênio no nosso cérebro, por exemplo, é uma coisa gravíssima. E, de facto, há pacientes que ficam num estado tão grave que, de facto, não conseguem respirar sem a parte farmacológica, por exemplo. Mas é uma crise momentânea. Porque passado... É sempre momentâneo. Passado 10, 15 minutos, o efeito mais grave desvanece, não é? Sem dúvida. Muitas vezes antes existem crises de ansiedade que demoram imenso tempo. A crise de pânico, no limite, será os 8 minutos. A maior parte dos ataques de pânico é 2, 3 minutos, mas são tão aflitivos. Isto faz-me lembrar o velho ditado, Paulo, que é: o momento vem passado, nós não queremos que ele termine, não é? Nós estamos bem. Um momento mal passado parece que é uma eternidade, que nunca mais chega ao fim. No que se fala de ansiedade, e já vamos falar especificamente do caso da utente que hoje aqui tem, mas para que fique tudo claro, a ansiedade pode ser normal e pode até ser bom nós termos alguma ansiedade, desde que seja controlada, não é? Que bom que temos ansiedade. Nós não podemos tirar a ansiedade a ninguém, claro. Paulo. A ansiedade positiva, exatamente, é o que faz com que as pessoas
sejam felizes, cumpram com as suas responsabilidades. Eu ia precisamente pegar nessa palavra que disse agora, a responsabilidade, e adequá-la à ansiedade, desde que seja uma ansiedade de responsabilidade. E o que é isto? É nós termos uma missão para fazer e estarmos naturalmente empenhados em fazê-la bem, e estamos ali com aquela adrenalina toda, não é? Estamos com aquela adrenalina, mas é uma ansiedade positiva que nós controlamos. E até nos faz felizes, porque vamos fazer uma coisa que gostamos, por exemplo, mas passado o momento a ansiedade desaparece, por isso é que eu disse anteriormente que desde que seja controlada, não é? E o problema aqui é quando nós perdemos o controle e ganhamos ansiedade por tudo e por nada, não é? E isso que é disfuncional. A ansiedade positiva começa desde muito cedo, Paulo. Os miúdos, quando vão ter um teste na escola, os pequeninos, ainda na primária, quantos miúdos já têm crises de ansiedade? Porque eles não conseguem gerir a emoção. Sim, nem dormem a noite toda. Responsabilidade. Nem dormem a noite toda, se for preciso, não é? Sim, não dormem, comem mal, ficam preocupados com a nota. Há miúdos que sofrem ansiedade antes dos testes, há miúdos que sofrem após, antes de receber a nota. O período entre fazer o teste e receber a nota, em muitos casos, é um momento dramático e menos feliz. No entanto, existe a ansiedade maravilhosa, que é aquela ansiedade que faz o quê? Estudar, que faz cumprir, que faz chegar a horas, claro, que faz as pessoas terem a determinação e a motivação necessária para terem resultados de excelência. Portanto, a ansiedade é muito boa quando é funcional. Muito bem. Sendo disfuncional, bloqueia-nos, impede-nos. Há muitas pessoas que dizem um termo, podemos dizer comum, que é... deixei de me lembrar, não consigo lembrar, deu-me uma branca. Quantas pessoas usam este termo? Sim. Seja no dia-a-dia, seja em momentos de avaliação, e de facto isto é verdade, porque naquele momento a pessoa não se lembra, mas se respirar fundo, a respiração justa, se deixar o ar entrar e sair e voltar o pensamento ao momento anterior, o pensamento e a memória volta. Quantas vezes chegamos ao frigorífico, Paulo, ou outro sítio qualquer e não nos lembramos o que íamos fazer? Não, eu aí geralmente lembro-me. Muitas vezes acontece irmos a um sítio e não nos lembrarmos, termos que voltar atrás, não é? Para nos lembrarmos o que íamos fazer. Muito bem, mas eu aí geralmente... Isto é porque estamos com a mente. Eu geralmente aí não tenho grande amnésia. Às vezes até era bom que tivesse. Vamos, doutora, perceber, para depois introduzir também aqui a Fátima, como é que a psicoterapia pode ajudar, não é? E a doutora explica-me isso e depois vai explicar em termos práticos com este caso que aqui temos hoje, não é? Que bom! Fátima, é para mim um orgulho muito grande ser sua terapeuta. Eu se calhar vou dar a palavra à Fátima para se apresentar, para os ouvintes poderem conhecer um bocadinho de si. E depois vamos passar para a demonstração em direto de uma técnica muito bonita que é o resgate dos momentos heroicos. Tem que me trocar isso por miúdos para as pessoas perceberem antes, está bem? Resgate dos momentos heroicos nós vamos fazer e, entretanto, no final, Paulo explica tudo. Tiramos todas as dúvidas. Okay. Sim. Fátima, a palavra é a sua, pode apresentar-se. Então, eu chamo-me Maria de Fátima e conheci a doutora Mariana, que ela veio uma visita ao Luxemburgo, que eu estava bastante mal, em setembro, e desde aí já estou muito melhor, graças à doutora Mariana e à sua terapias. Podemos perceber, obviamente não vamos entrar na intimidade, porque não é esse sequer o objetivo, e aliás é um compromisso que eu tenho aqui com a doutora de não entrarmos nessa parte de aproveitamento das pessoas, porque isso é o que menos importa. Importa aqui é naturalmente demonstrarmos que existem técnicas e tratamentos que nos ajudam a viver melhor. É esse apenas e só o objetivo, por isso eu não lhe vou fazer perguntas específicas nem pessoais, obviamente, para me responder dessa forma, mas importava perceber qual era o problema que a levou à doutora Fátima, não é? À doutora Mariana, à doutora neste Mariana. caso. É assim, eu sentia muito perdida, muito fora do normal, porque assim, a pandemia começou em março, entretanto eu perdi o meu trabalho, depois tinha um problema com a minha filha, tive-me a ocupar dela, depois tive que ficar em casa e a gente não podia sair. Foi tudo uma mistura de emoções, foi tudo
Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, andava um cansaço permanente de manhã à noite, deitava-me cansada, acordava cansada, não sei, parece que andava na lua, não tinha, andava sempre nervosa, andava sempre a chorar, pronto, não estava bem, e pronto. E depois eu via aquele jornal da doutora Mariana, chamou-me muito a atenção e eu fui vê-la uma vez, que ela veio a uma visita ao Luxemburgo, e desde aí a gente tem sempre falado todas as semanas, e tem-me feito muito bem e estou muito melhor desde aí. Mesmo que este tratamento esteja a ser feito maioritariamente, presumo, à distância, não é? À distância, sempre por telefone, mas faz um bem maravilhoso. Pois, isto é importante realçarmos, doutora, precisamente porque neste momento, devido às circunstâncias que nós vivemos, as consultas online também aumentaram exponencialmente e há muita gente que ainda sente alguma relutância da eficácia das consultas. E temos aqui a Fátima que, com a sua experiência e com o seu testemunho, prova exatamente o contrário que essas pessoas ainda têm, não é? Uma questão. Desde março que começou isso, eu fiquei doente, eu não conseguia dormir, e depois, de setembro até dezembro, eu melhorei bem e desde aí já nunca mais tomei medicação para dormir. Só com a terapia da doutora Mariana. É para toda a gente ouvir que isto faz muito bem para toda a gente. Portanto, tomava medicação quando conheceu a doutora Mariana, é isso? Medicação para dormir porque eu não conseguia dormir. O problema, por aquilo que eu percebi, é que mesmo com a medicação não dormia já, não é? Não. Estava num caos total mesmo. Isto é aquilo que nós já falamos, doutora, muitas vezes também, de que a medicação pode ser importante, pode ser um coadjuvante importante para a terapia, mas não resolve o problema, porque ele permanecendo lá não nos adianta tomar um medicamento. A única coisa que pode acontecer é digamos assim, enganar-nos durante ali algum tempo, mas depois isto volta tudo ao princípio, tal como já estava a acontecer com a Fátima, não é? É importante percebermos que quando eu conheci a Fátima, de facto não havia um motivo, não é, Fátima? Eram vários motivos, havia um estado que era incomportável, a Fátima sobrevivia em vez de viver. Portanto, é importante percebermos que cansaço mental, físico. Cansaço mental. Vou só colocar aqui isso. É importante percebermos que durante a intervenção passámos por várias fases, Fátima, e eu não posso deixar de salientar que a Fátima é extremamente cumpridora. O resultado da nossa terapia, Fátima, deve-se à força de vontade que a Fátima tem de ficar mesmo melhor. A Fátima já tinha procurado várias intervenções, a Fátima tem um acompanhamento médico especializado e é de facto uma lutadora, porque o que aconteceu é que havia vários bloqueios que não deixavam a Fátima atingir níveis de felicidade capazes de tomar as melhores decisões e de viver. E esses bloqueios, doutora, que falamos, que não vou perguntar quais, como é óbvio, mas não tinham a ver com a realidade recente que a Fátima acabou por descrever aqui. Muitos já eram, não é? Muito antigos, até porque a própria vida fez com que a Fátima tivesse que lutar sempre. É mesmo uma lutadora inata e é uma pessoa com uma essência maravilhosa. E isso é meio caminho andado, naturalmente, para resultados positivos, ter aqui o contributo da pessoa, do utente, não é? Depois foi muito engraçado, porque ao longo do tempo começou a haver uma transferência de alguns sintomas, portanto ia-se resolvendo uns, mas iam aparecendo outros. A Fátima já me autorizou a fazer esta partilha. A Fátima tinha uma questão muito engraçada, é que de repente começou a dormir, mas começou a ouvir o barulhinho, o zumbido, não é? Como dizia, ai, é um barulho que está sempre, portanto, ok, tratou-se o zumbido para que pudesse de que facto... Que era outro problema, o zumbido era outro problema que tinha que ser tratado, não é? Que apareceu após até. São os gatilhos, não é? Tivemos uma intervenção sempre multidisciplinar, portanto, depois de fazer a avaliação toda no otorrino, muito bem feitinha, desbloqueou-se e tratou-se o que havia para tratar. Neste momento continuamos em intervenção,
porque a Fátima tem um objetivo que quer concretizar. Não é, Fátima? Pode dizer, se quiser, doutora. Diga à Qual Fátima. é o objetivo, Fátima? É melhor ser a O meu Fátima. objetivo é tirar a carta de condução. Depois desta fase ultrapassada, temos um outro objetivo que é esta independência e tirar a carta de condução. Portanto, posteriormente, viremos cá, porque a Fátima anda há muito tempo a tentar. Muito tempo, não é, Fátima? Sim, muito tempo. A tentar Muito esse tempo. objetivo e estava bloqueado, não o conseguia, não é? Não. E agora já se sente quase ali no limite para ir e tudo correr bem, não é? Já me sinto, já ando a procurar escolas, já ando a ver o que é preciso, já ando a ver isso tudo. Muito bem. Tomar as melhores decisões. Que bem, Fátima. Vamos então, Doutora, vamos à depois intervenção? desta apresentação. Isso, Paulo, obrigada. Vou pedir, Fátima, que se coloque de uma forma muito confortável. Isso mesmo. Eu só pedi aqui à doutora, peço desculpa por interromper e estou a fazê-lo já nesta fase inicial para depois não interromper mais, que vá mantendo a conversa e quando não puder, pelo menos para ir explicando o que é que se está a passar, porque quem nos ouve através do rádio, eu já tive pessoas que nos disseram isso, nós estamos sujeitos também a adormecer, porque é diferente porque não estão a ver. E portanto eu peço à doutora para ter aqui também este cuidado de ir explicando para quem nos ouve e não vê. Mas eu não durmo, eu só estou a ouvir a obviamente, doutora, eu não durmo. Mas a doutora percebe o que eu estou a dizer, porque quem está a ver e vê tudo. Quem está a ouvir só é diferente, não é? Ok, então. E o silêncio em rádio, não é? Vamos lá então, doutora. Fátima, vamos então colocar-nos. Está confortável? Sim. Sente-se confortável. Vou pedir que feche os seus olhos. Vou colocar aqui uma música para nós. Consegue ouvir? Sim. Quero que sinta todo o seu corpo, Fátima, todo ele. Quero que deixe o ar bom entrar, percorrer o seu corpo e o ar que não presta sair. Quero que sinta a sua cabeça, os seus ombros, os braços, as mãos. E os nossos ouvintes, se tiverem condições, podem também fazer este relaxamento progressivo, tranquilo, que a Fátima está habituada a fazê-lo. Quero que sinta o seu peito, todo ele, a sua parte abdominal, genital, as pernas, os pés. E quero que deixe, Fátima, todo o seu corpo, todo o seu ser, percorrer um caminho maravilhoso. Hoje vamos fazer o resgate dos momentos heróicos, do momento atual até à sua infância, Fátima. Quero que deixe a mente ir, resgatando tudo o que é importante para si. Pergunta à mente, sábia amiga, pergunta ao seu inconsciente. O que é que a mente precisa? O que é que a tornou forte? Que momentos da sua vida foram muito importantes para si? Seja um abraço, uma conquista, seja uma palavra, seja uma surpresa. É muito importante, Fátima, deixar a mente tranquila, percorrer todo o corpo físico, emocional e espiritual. Deixa a mente ir buscar todo o seu ser. E os momentos, as situações, as pessoas, Fátima, que fazem diferença na sua vida. Há quem diga que existem anjos na Terra. Pessoas que nos apoiam, que nos motivam, que fazem a diferença na nossa vida. Deixe todo o seu ser, Fátima, ir resgatando momento após momento. E enquanto a Fátima e os ouvintes
estão a fazer este processo tranquilamente. Eu vou falando um pouco com o Paulo sobre o resgate dos momentos heróicos, que é tão importante na hipnoterapia. Consegue ouvir-me, Paulo? Eu consigo, imagino agora que eu tinha também ido na onda, não é? Ficava aqui a doutora sozinha a controlar a emissão, não é? Podia acontecer. Estamos a falar de relaxamento acima de tudo, não é? É isso que acabou de fazer, não é? Conseguimos visualizar, ver, através da respiração da Fátima, a diferença do estado, os momentos em que vai. E enquanto nós falamos, Paulo, a Fátima já está, ela conhece este processo. Uhum. Ela sabe. E ao contrário do que muita gente pensa, ela está a ouvir-nos perfeitamente. Tudo o que está a passar, no final não é? ele vai, claro que sim. Uhum. Ela está a ouvir, mas num estado muito leve, Paulo, porque ela está a fazer o resgate dela. Ela está a ir buscar as pessoas importantes, as pessoas que fizeram a diferença. Ela está a ir buscar cada momento que a define. Eu lembro-me, Paulo, quando fiz, eu como paciente, esta técnica, que eu fui buscar um momento que não me lembrava, mas que foi muito importante para mim. Aos 4 anos, Paulo, num almoço de domingo, um almoço tranquilo, com tempo, mas eu achava que estavam os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eu achava que eles estavam com uma cara estranha e pensei, eu não fiz asneira, portanto, algum deles fez, mas não. Eu tinha uma surpresa à minha espera, Paulo. Eu tinha pedido ao meu pai uma bicicleta cor-de-rosa, com uma cesta, típica. De menina. Então, eu tinha esta bicicleta cá fora. Um domingo, um sol lindo, um laço maior que a bicicleta e eu. Portanto, foi um momento, sem dúvida, que marcou. A minha bicicleta tinha as rodinhas e eu não queria as rodinhas. E o meu pai colocou-se ao mesmo nível que eu e disse, filha, quando tu aprendes a andar de bicicleta, eu tiro logo as rodinhas. E eu e um dos meus irmãos andámos a tarde toda a tentar. Portanto, naquele domingo eu aprendi a andar de bicicleta sem as rodinhas. E para mim aquilo foi maravilhoso. Às vezes não nos lembramos de momentos muito importantes. Que em estado hipnótico, Paulo, vamos buscar pormenores, saberes que nos definem. E é isso que está a acontecer agora com a Fátima, não é? Certamente. Podemos ver os olhinhos da Fátima a ir buscar, a respiração. E vai apenas buscar esses momentos bons, não é? Só. Que a fazem estar em paz, não é? Só os momentos que são importantes para a Fátima e que ela depois vai partilhar connosco. Claro. E naturalmente que esses momentos e este relaxamento que ela está a efetuar vai ajudar e é um complemento, digamos assim, é uma sequência da terapia que ela está a efetuar para o problema dela, não é? Isso mesmo, isto é uma pequena amostra, Paulo. Claro, obviamente. Nós fizemos sessão hoje de manhã, portanto isto é uma amostra para que as pessoas consigam perceber e desmistificar um bocadinho o que é a hipnose. A hipnose é um processo, é uma técnica, é uma ferramenta utilizada de uma forma maravilhosa. Por isso é que eu falei há pouco de que ela estava a ouvir-nos perfeitamente a tudo o que aqui se passa, porque há muita gente que infelizmente pensa que... Mas está noutra dimensão. Obviamente. Não é importante. Está num processo diferente, não é? Isso, está num transe. A Fátima neste momento está num transe moderado. Já passou do leve, mas está num transe moderado. Ok. Isto é trabalho de casa dela também, contínuo? A Fátima tem sempre trabalhos de casa. A terapia inclui sempre trabalhos de casa. Mas são técnicas, são ferramentas que dá deste âmbito de relaxamento, de bem-estar, não é? Sim, pode ser a técnica de auto-hipnose, que é feita durante toda a vida, não é? A intervenção com hipnose tem esta vantagem, porque os pacientes ficam com as técnicas para a vida, podem fazê-las fora do gabinete, aprendem a fazê-las em qualquer lugar do mundo. Existem trabalhos de casa escritos também. Claro. E é fundamental que isso seja feito no período em que ela ainda está a recuperar ou depois tem que ter continuidade também, doutor?
Muito importante fazer a indicação, ter a indicação, não é? E cumprir com os trabalhos terapêuticos, com os TPCs, com o que for, mas é muito importante após ter alta, fazer as manutenções. As manutenções, Paulo, quando terminamos um processo hipnótico, elas são feitas muito de tempo a tempo. Eu tenho pacientes que fazem uma vez por ano uma manutenção. Tenho pacientes que vêm à minha consulta, Paulo, e eu questiono porquê, mas está tão bem. Nas crises de ansiedade e nos ataques de pânico é muito comum o paciente dizer: doutora Mariana, eu estou muito bem, mas eu nunca mais me quero sentir como eu estive. É uma questão de segurança, não é? É uma questão de segurança e de equilíbrio. Nós sabemos que as nossas emoções, os nossos sentimentos não são estáticos, portanto, claro, é importante a manutenção. Paulo, se me permite, sim, permito. Fátima, vou pedir que guarde esses momentos heroicos para poder partilhar connosco alguns. Peço que respire fundo, bem fundo novamente. Os nossos ouvintes que estiverem a fazer a técnica em casa podem fazer o mesmo, respirar fundo. Quero que sintam os vossos pés, as pernas. Quero que sintam a parte genital, abdominal, o peito. O ar bom que entra percorre todo o ser, deixando sair o ar que já não presta, que não importa mais. Sentindo os braços, as mãos, vou pedir à Fátima que tranquilamente sinta todo o seu ser físico, emocional e espiritual e vamos claramente regressar. Vamos regressando, contando de 1 até 3 e a Fátima vai escolher 3 coisas que quer muito para esta semana. Partilhe connosco, Fátima. Então, primeiro, eu quero tirar a minha carta de condução. Tirar a carta de condução. 2. Quero ficar bem com o meu marido e com os meus filhos. Isso mesmo. 3. E quero ficar melhor. Quero sentir-se bem, não é? Sentir-me bem, sim. Isso. Vai devagarinho abrindo os seus olhos. Vai espreguiçar, Fátima, o corpo todo ele. Que bem. Como se sente, Fátima? Parece uma pena, já ia dormir. Obrigada, minha querida. Fátima, mas antes de dormir, forma tão bonita. Antes de dormir, Fátima, eu queria que, porque é este o objetivo também desta exemplificação, digamos assim, aquilo que eu estava a dizer, a Fátima estava a ouvir tudo e a doutora também, não é? Sim, sim. É. A gente não dorme, a gente ouve tudo. Claro. Está numa sossegado, leve, mas está a ouvir tudo o que dizem. Eu peço-lhe, Fátima, que partilhe connosco 1 ou 2 exemplos heroicos para si, querida. O que é que a sua mente foi buscar hoje? Foi buscar quando eu era pequena, andava a apanhar azeitona com os meus irmãos, todos a correr atrás das oliveiras, já com a idade pai dos 4, 5 anos, coisa tão boa. O que é que me fazia sentir? Já nem me sempre a rir-nos, sempre contentes, a correr atrás uns dos outros, coisas, já nem me lembrava disso. A Fátima tem uma particularidade que é muito ligada à família. Para quem nos está a ouvir e não conhece a Fátima é mesmo toda da família, tem um coração tão grande e tão bonito. Que família para mim é tudo. Sem dúvida. Principalmente os meus filhos, dava a vida por eles. São a melhor parte de si. Os meus também, Fátima. Dava a minha vida por eles. Mesmo. Como se sente, Fátima, neste momento?
Muito bem, muito leve, muito tranquila, ando bem, tranquila mesmo durante o dia inteiro, sossegada, sem stress, sem nada, mesmo muito bem mesmo. Que bem, minha querida. Obrigada, está bem, pela sua partilha. Nada. Obrigada por ter esse coração tão bonito. Sempre às ordens. Muito obrigado também por a ter conhecido, Fátima, e as melhoras já agora para si também. Já me sinto bem melhor, graças à doutora Mariana. Muito obrigado também pelo seu Foi testemunho. um anjo que apareceu na minha vida. Obrigada, minha querida. E eu também tenho muito orgulho em si, Fátima. O seu percurso, a Fátima é uma paciente que parece uma esponja. Absorve tudo, questiona tudo, coloca em prática, tira dúvidas. É mesmo maravilhosa. Obrigada, Fátima. Paulo, Sim, é importante salientar que esta foi uma demonstração, uma pequenina parte, sim, claro. não é? Explique lá que técnica foi esta aplicada hoje. A técnica foi o resgate dos momentos heróicos. Pois, eu queria que me repetisse era isso, sabe porquê? Porque eu tinha prometido que íamos voltar a este assunto. Já percebi, os momentos heróicos têm a ver com os momentos que nos fizeram felizes no passado, na nossa infância, no nosso percurso de vida. Tem a ver, é isso, os momentos heróicos? Irmos buscar as coisas que nos fizeram felizes. Paulo, para mim, andar de bicicleta é uma coisa ótima, eu gosto, eu adoro. Mas para outra pessoa pode não ter importância nenhuma ou pode até não gostar. Os momentos heróicos são momentos que para aquela pessoa são bons, são momentos que diferenciaram, são momentos que definem. Nós não gostamos todos do mesmo, Paulo, e ainda bem que não gostamos todos do mesmo. Portanto, os momentos heróicos permitem o quê? Ir buscar a melhor parte de cada um. Os momentos heróicos têm um objetivo muito prático no dia-a-dia da vida das pessoas. É recordar o que é que lhes faz feliz. Há pessoas que vão buscar um animal, há pessoas que vão buscar um abraço, há pessoas que vão buscar um professor, há pessoas que vão buscar um namorado, há pessoas que vão buscar um chefe, há pessoas que, não é, vão buscar o que para elas foi importante. Doutora, deixe-me só agora, disse aí uma coisa que me chamou logo a atenção. Vão buscar um namorado, mas se for um namorado passado, isso não pode trazer ali mais um gatilho que tem que ser arrumado? Mas é uma peça do puzzle. Sim, mas às vezes pode acontecer, não é? Pode, mas nós temos namorados ou namoradas que são passado, não é? Mas que marcaram, tiveram que passar na nossa vida. E foi bom. Claro, depende da forma como marcaram, não é? E isso depois tem que ser avaliado pela especialista, não é? Avaliado, intervencionado, resgatado, limpo. Existem muitas questões. Por isso é que cada caso é um caso, Paulo. Claro. E eu não tenho 2 pacientes iguais, 2 processos iguais. Cada caso é um caso. E fazemos o melhor para aquele paciente. Uhum. O nosso sucesso é mesmo isto, é que não há... e com as pessoas isto é assim, Paulo. Nós sabemos que há um caminho, há uma linha, mas depois o desenrolar de cada processo é único. As pessoas têm vivências únicas. Porque é a pessoa que constrói a sua própria... Constrói, neste caso pode ser desconstrói a sua própria história, não é? Sim, há peças muito importantes. A nossa vida é como um puzzle. E às vezes um pormenor que a pessoa acha que aquilo foi um pormenor, que não teve importância nenhuma, tem muita importância. O problema, que não é problema, é a solução, é que só se lembra desse pormenor, só se lembra quando está neste estado de consciência, sim, não é? Sim. Há pacientes que depois da intervenção não se lembram na totalidade. Isto acontece, porquê? Porque houve um resgate, não é? A nossa mente sabe o que faz. Muitas vezes quando o paciente diz, não me lembro muito bem, está certo, o inconsciente sabe o que faz. Eu costumo dizer, Paulo, que tudo na vida nunca é só mau ou só bom. Há coisas que parece que são muito más numa determinada altura e são boas na nossa vida.
Para finalizar, e é uma coisa repetitiva, mas que é sempre importante salientar, e ainda depois de um momento destes e de um testemunho, é de que as pessoas, e aqui estamos a falar sempre de uma forma genérica, porque há exceções, felizmente que as há, são poucas, que as pessoas só recorrem a pedir auxílio, a pedir ajuda, quando já estão numa fase difícil, não é, doutor? É verdade. Há muitas pessoas que procuram a hipnose já numa fase limite, já procuraram tudo, já procuraram a psiquiatria, já procuraram a psicologia, já procuraram tudo. E quando chegam até nós desejávamos muito já ter conhecido aquela pessoa porque ela tinha evitado muito sofrimento. Existem pessoas e pacientes que utilizam a hipnose no sentido muito preventivo, e ainda bem que o fazem, não deixam chegar a um ponto limite, e essas pessoas certamente que têm muito melhor qualidade de vida. Era aquilo que falava há pouco, as pessoas mesmo depois de recuperadas querem continuar o tratamento, sim, digamos assim, mas é um tratamento já de manutenção e não de sim, problema em si. Não é? Nós mulheres vamos uma vez por ano ao ginecologista, e as que não vão deveriam, porque é uma prevenção, vamos fazer um exame de rotina, nós fazemos análises, nós fazemos exames naturais, porque é que nós não haveremos de cuidar da nossa saúde mental? A saúde mental deveria de ser uma prioridade. Conseguirmos perceber desde pequeninos como gerir as nossas emoções, como gerir os nossos sentimentos, porque é uma diferença muito grande, Paulo. As pessoas às vezes acham que sentimento e emoção é o mesmo. Não, são duas coisas muito diferentes. O sentimento vem de uma emoção. É uma emoção que expulta muitos sentimentos. Portanto, é importante fazermos a manutenção, é importante avaliarmos muito bem cada situação para fazer a melhor intervenção. Uhum. É uma questão preventiva, acima de tudo, não é? Pode ser. Claro. Infelizmente, temos muitas situações que não são preventivas, que são situações limite e que temos que resolver no menor período possível, porque são questões muito graves. Claro, e para mitigar o sofrimento da pessoa, não é? Claro que sim. Doutora, estamos mesmo no final. Quero agradecer-lhe mais uma vez. 2 a 8 dias cá estaremos com outro tema e naturalmente não menos importante, como são todos. Verdade. Eu gostaria, Paulo, sim, se me permite, só de dar relevância às consultas online nesta fase. A clínica faz consultas online para todo o mundo, portanto... E tem aqui um exemplo, não é? Está aqui um exemplo do Luxemburgo, que é um país onde eu vou com alguma regularidade, portanto... mas temos outros, nós estamos no mundo inteiro. Sim. Já agora, dê o e-mail de pessoas que queiram saber mais informações para a consulta online, por exemplo. info@dramarianapereira.com. É fácil de decorar. Basta irem ao nosso site. Exatamente. Clínica Doutora Mariana Pereira, está lá tudo. Isso mesmo. Muito bem, nós queremos... Ligarem. Exatamente. Nós agradecemos mais uma vez à Fátima e também à doutora Mariana. Nós vamos continuar a encontrar-nos por aqui na próxima semana. A Fátima, já lhe desejamos naturalmente as melhoras. Muito obrigado por este... Boa continuação testemunho. Para vocês. Muito obrigado também, doutora. Até para a semana da nossa parte. Até para a semana a todos os ouvintes e ao Paulo. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigado, até para a semana, fiquem bem. Tchau, Sr. Doutor, até a semana. Aqui ficamos com mais um momento da Clínica Doutora Mariana Pereira. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica,
Clínica, Psicologia, Mediação Familiar, Formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira.